Ó, vamos falar com o Ramon Lisboa, que ele está com o advogado empresário denunciado por crime de tortura contra jovens, prestando depoimento. Ramon Lisboa já brilha com o talento na informação no telão da cidade de Aratu. Com você, Ramon. Bom dia. Bom dia, Casimiro. Bom dia a todos da cidade de Aratu. A gente mostrou agora há pouco a chegada dos acusados de torturarem os dois jovens, né, na última semana. A gente conversou com os dois meninos, mostrou a chegada de Alexandre e de Diógenes, que vão prestar depoimento neste exato momento aqui na primeira delegacia de responsabilidade do delegado William Chan. E eu vou conversar com o advogado de defesa desses dois empresários, o doutor Otto Vinícius Lopes, para saber se eles já confessaram as torturas, qual a motivação dessas agressões, Otto? Porque todo mundo está querendo saber um assunto de importância, inclusive, internacional. Todo mundo chocado com a imagem, inclusive, das mãos queimadas do William de Jesus. Boa tarde, Casé. Boa tarde a todos os telespectadores. Eles confessam a prática do crime de lesão corporal. Tortura eles negam porque não existia a submissão, não existiu a busca de confissão, não existiu a busca da humilhação. O que aconteceu foi um desentendimento entre ambas as partes diante de uma história longínqua de furtos e roubos perpetrados pelas vítimas dessa lesão corporal, que diante de uma gama de perdão que vinha acontecendo, de oportunidades que vinha sendo dadas, estava levando o patrão na ironia. E aí, no momento de desinteligência, no momento de surto, ele acabou cometendo essa lesão corporal. Inclusive, eu costumo dizer que um momento da conduta humana não fala todo sobre o histórico de um homem. Um tem 36 anos, o outro tem 26 anos, sempre trabalharam, nunca se envolveram com nenhum tipo de crime, pais de família, e um dos autores estava num momento de vida pessoal complicado, que tinha acabado de perder uma criança na barriga da esposa, que inclusive está no hospital internada para a retirada desse feto, e acabou comovendo e mexendo mais com ele. E aí, no diálogo, partiu para agressões verbais de ambas as partes, que infelizmente culminou numa agressão que a gente entende que foi uma lesão corporal e não tortura, como vem sendo vinculado na imprensa. Otto, você fala que houve um momento de desequilíbrio por parte do Alexandre, não é isso? Só que o primeiro caso com o William, né, o caso das queimaduras, das agressões, aconteceu na sexta-feira, no dia 19 de agosto. Na terça-feira ele teria cometido outras agressões, já o Marcos Eduardo. Bem colocado. Então são dois momentos distintos. Isso não aconteceu, os fatos aconteceram no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo momento, inclusive está sendo elucidado e esclarecido perante a autoridade policial. E então, os jovens, só te interrompendo, os jovens estão mentindo, porque assim, a informação foi passada pelos próprios garotos, o William e o Marcos. Tanto é que o próprio Marcos estava ao lado da mãe, que o socorreu. E ele fala, eu cheguei na empresa na segunda-feira, soube da história de William e na terça-feira aconteceu comigo. Se ele tivesse tomado ciência da história do William, ele não teria comparecido. Ou ainda, se tivesse comparecido, mostra o descrédito que ele tinha nos seus patrões, porque já era um histórico, longo histórico, de cometimento de furtos e roubos contra os patrões, que não justifica, Casé, não justifica o que aconteceu, mas explica. Justificar uma coisa e explicar é outra. E a gente volta a dizer, os dois fatos aconteceram na mesma oportunidade, no mesmo momento, e já tinha acontecido em 10 outras oportunidades o perdão do patrão. Inclusive, eles costumavam dizer, você não faz nada, você só leva para a igreja para orar, você não comete nada contra a gente, ficava levando na ironia e na brincadeira. E ele tem todo esse histórico no próprio celular, que mantinha contatos com os acusados, e eles diziam que já tinham roubado uma mãe, que era algo espiritual que tinha entrado na vida deles, e que por isso eles não paravam de roubar as pessoas, inclusive o próprio patrão. Então, Cláudio, volta a dizer, não justifica o que aconteceu, mas explica. E assim, foi um momento que os ânimos estavam acalorados, que eles respondiam com ironia, respondiam com agressividade, e que acabou partindo para um momento de desinteligência para as agressões, que eu volto a dizer que é lesão corporal e não tortura. Casimiro Neto tem uma pergunta pra gente, cada um cumpre o seu papel. Vamos ouvir, eu repasso para você logo. Sim, cada um cumpre o seu papel. Não justifica, mas tem que pagar por isso. Acabou, foi crime, foi pancada, foi porrada, queimou a mão do cara, foi tortura, entendeu? Pegou um pedaço de madeira, arrumou espancou o cara, acabou. Nada justifica, o cara foi errado, não teve surto certo. Foi surto pra lá, surto pra cá, mas foi crime, chamasse polícia, qualquer coisa. Não justifica fazer isso, ó. Queimar a mão de um sujeito com um 71, de um funcionário, tá entendendo? Se ele roubou ou não, chame a polícia. A polícia é paga para resolver a situação. Dois caras envolvidos, Alexandre e Diógenes. O Alexandre filmou dando exemplo, como se fosse um exemplo. Eu quero saber o seguinte, doutor Otto, se ele estivesse do outro lado da história, qual é o crime que esses dois tinham que pegar? Tanto Alexandre quanto Diógenes. Pronto.
no resumo da pergunta de Casimiro, do Toto, ele questiona, se o senhor estivesse como advogado de defesa desses 2 jovens torturados, qual o seu papel? Quais crimes eles teriam que pegar diante dessas agressões, dessas torturas? Logo na sequência eu faço outra pergunta. Casimiro, com todo o respeito que eu tenho a você, enquanto advogado, não me cabe comentar o si. Eu atuei num caso de extrema repercussão recentemente, onde toda a imprensa, levada pelo calor e pela dimensão tomada pelo um clube de futebol aqui da Bahia, dizia que era tentativa de homicídio. E desde o início eu sustentava que era lesão corporal leve. Quando o Ministério Público, o titular da ação penal, após receber o inquérito policial, denunciou e ofereceu denúncia, foi por lesão corporal leve. Então, assim, enquanto advogado, com a capacidade técnica e de estudo que eu tenho, independente de ser acusação ou defesa, eu luto por justiça. E a justiça aqui, diante do que está no Código Penal, diante do que está nas leis, é lesão corporal. Esse é um grande erro e depois a gente acaba jogando para a culpa do judiciário. É melhor você denunciar pelo que de fato aconteceu e conseguir a punição do que você buscar um crime mais gravoso e acabar com a absolvição. Então a gente aqui no momento, enquanto advogado de defesa, a gente luta por justiça e não por impunidade, que tem uma grande diferença. Toto, pegando o gancho de uma resposta sua anterior, se afirma que não houve momento vexatório, né? Estou traduzindo o que você disse na linguagem do direito penal. Você disse que não houve momento vexatório. Os 2 jovens, tanto o Marcos Eduardo quanto o William, afirmam, e o delegado já tem ciência, porque ele falou com a gente agora há pouco, de que os meninos tiveram que vestir uma roupa feminina e transitar na Avenida 7, nas proximidades ali da Avenida Joana Angélica. Além da roupa feminina, causando uma vergonha para eles, segundo os mesmos, eles também tiveram que usar uma placa dizendo: eu sou o ladrão. Eles negam que tenham obrigado a fazer esse tipo de coisa, não têm ciência, eles assumem as agressões, eles não negam as agressões, estão arrependidos, mas a gente tem que dar o de César o que é de César. A gente não pode querer ir além, imputando coisas que eles não cometeram e em momento algum eles estão dando no depoimento agora, eles assumem que praticaram esse tipo de crime vexatório ou de qualquer prática vexatória em desfavor das vítimas. Quais foram os outros furtos ou roubos que esses jovens cometeram na loja do Alexandre? Vinham furtando os equipamentos que eles vendiam, materiais de vendas, vinham furtando dinheiro e outros objetos, segundo narrado e nas conversas que eles possuem em celular. Inclusive, tem um diálogo que chama bastante atenção, que um das vítimas da lesão corporal diz o seguinte: eu já roubei minha mãe e por conta disso eu teria entrado o diabo na minha vida, eu não consigo parar. E aí o Alexandre leva ele para a igreja, ele agradece e depois ele fica: você não faz nada, você só vai me levar para a igreja, levando na ironia. E volta a dizer, Casé, não justifica. Por que o Casé não procurou a polícia logo então, Ramon? Vítima de roubo, 1, 2, 3, 4 ou de furto, diversas vezes, acaba num momento de reação, ainda que desinteligente, cometendo algum tipo de crime. E aí, infelizmente, culminou nesse tipo de lesão que aconteceu em desfavor das vítimas. Os 2 rapazes, né, tanto o Alexandre quanto o Diógenes, estão sendo acusados de agressões e também de filmarem essas agressões. Os 2 têm responsabilidade no caso? Um teria sido o que fez a lesão na mão e o outro só desferiu uns golpes com pauladas no braço. E aí a diferença está aí, porque um sequer chegou a marcar mão ou algo do tipo, como está sendo dito na imprensa. Eles assumem as condutas, volto a dizer, mas eles Segura aí, Ramon, eu volto com você daqui a pouco, com o advogado doutor Otto. Daqui a pouco a gente volta com o advogado. Um, então, como ele acaba de falar, pegou o pau, arrumou em um pá, e o outro pegou o ferro e queimou. Pronto. A gente já segue aí com o Ramon Lisboa. Ramon, você acaba de ouvir o doutor, né, o advogado aí de um dos denunciados. Continua com ele conversando aí. Desde já o meu abraço para o doutor Otto. É contigo, irmão. Bom dia. É isso mesmo, Murilo. Continuamos aqui com o doutor Otto Vinícius Lopes. Doutor Otto Murilo, inclusive, manda um abraço para o senhor, mas a gente tem que continuar falando sobre esse caso que está chamando a atenção de toda a imprensa, inclusive internacional. O senhor está à frente do caso dos 2 responsáveis pelas torturas, né? Para quem está chegando agora, reforça a defesa, porque o senhor já relatou, né, na entrevista anterior, que os caras estavam no calor do momento, no calor da emoção e fizeram aquilo ali com muito desespero, né? Momento de tensão. Só para o senhor reforçar mais uma vez a situação que aconteceu, que está chamando a atenção de todo mundo. Eles precisam ser responsabilizados e penalizados pelas agressões, porque as agressões aconteceram e foram filmadas, inclusive por eles. Boa tarde, Murilo. Volto a repetir. Eles têm que pagar pelo que eles cometeram e nada além disso. A gente não vislumbra a prática de tortura.
Como você pede para eu repetir o que eu falei inicialmente, eu atuei em um caso de extrema repercussão como esse recentemente aqui na Bahia, em que todos sustentavam que seria uma tentativa de homicídio. E a todo momento eu falava, é lesão corporal leve. E ao final do inquérito policial, no momento de oferecimento da denúncia, o Ministério Público ofereceu por lesão corporal leve. A gente tem que ter o cuidado para, no calor da emoção, no calor da ânsia de punição, a gente não cometer uma injustiça. O que a gente sustenta aqui é que eles devem sim ser responsabilizados pelo crime ora narrado, que é o de lesão corporal, mas inexistiu a prática de tortura. Doutor, eu vou repassar também uma parte do nosso retorno, que a gente vai ouvir agora o advogado de defesa das vítimas. Eu vou pedir para o senhor colocar o retorno para também ter acesso a esta denúncia, porque o advogado de defesa, doutor Alan Mata, deu um depoimento agora há pouco para a nossa equipe, com exclusividade aqui na primeira delegacia na região dos Barris. O senhor vai ouvir e logo depois responde. Acompanha aí. Ainda estamos na fase de investigação, certo? Foi noticiado o crime, foi feito exame de corpo de delito. Em relação ao inquérito de Marcos, Alexandre, que é o primeiro torturador, já foi interrogado. Falta Diógenes ser interrogado em relação a Marcos. Em relação ao outro inquérito, que é o de William, como foi noticiado o crime, embora tenha ocorrido antes, as torturas de William ocorreu antes, foi noticiado o crime depois, porque o William ficou com muito medo. Até que foi encorajado a comparecer à delegacia, nos contactou através de seu primo, Ed Carlos, que nos contactou, ele tomando ciência das violências, nos contactou e nós trouxemos o William para noticiar o crime em delegacia. Está aí o depoimento, a resposta do advogado de defesa dos acusados, tanto do Marcos Eduardo quanto do William de Jesus. Estou aqui com o doutor Otto, que é o advogado de defesa dos suspeitos de agressões, né, a esses dois jovens. Qual a resposta do senhor diante da acusação do advogado? Data máxima vênia, o devido respeito ao nobre causídico, não me cabe comentar o depoimento dele. Até porque quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia, que tem um entendimento totalmente divergente do dele. Nessa fase aqui não existe assistência à acusação, ele vai poder militar como assistente de acusação lá na instrução processual. E ele mesmo diz que está na fase de exame e ainda de laudo de lesões corporais. Então como é que foi tortura? Corrobora com o que eu venho sustentando desde a minha primeira entrevista. Então, assim, vamos esperar, vamos finalizar o inquérito policial. O delegado é bastante competente, a autoridade policial que está presidindo aqui o ato, e esperar o oferecimento da denúncia para a gente não acabar cometendo uma injustiça, não acirrar os ânimos aí da população e que nada de mal venha acontecer. Doutor Otto Vinícius, Murilo está no estúdio. Murilo, o doutor está te ouvindo. Qualquer pergunta que você quiser fazer, ele irá responder. Fique à vontade. Tranquilo, Ramon. Daqui a pouco a gente volta conversando aí com o doutor Otto em relação a este caso. Doutor Otto eu já conheço há muito tempo. Ele entende que a justiça precisa ser feita. Ele tem a versão dele. Alan, que é um advogado que a gente conhece também, tem a versão lá das vítimas. Daqui a pouco a gente volta conversando com o doutor Otto, porque é um caso de repercussão nacional. Isso a gente sabe.